Todo mundo gravando, dá um ok todo mundo aí, beleza. O que acontece é o seguinte, hoje nós estamos aqui na mentoria, OrtoGuide. Paulo, primeiro eu vou te apresentar um pouco da mentoria, tá? A ideia é o seguinte, eu e o Bruno Bravo, a gente começou esse projeto de mentoria, porque a gente nota que existe um gargalo do meio na medicina de maneira geral, mas a gente na ortopedia percebeu que existe um gargalo sobre a parte de gestão profissional. E a gente busca com todos esses colegas agora começando, né? Nós estamos no segundo mês da mentoria, para buscar uma mentalidade diferente e fazer com que a gente crie formas de gestão e crescimento profissional, tá? E quando eu penso em mentalidade, quando eu penso em alguém que realmente transforma as pessoas, sei que você sabe, eu sou teu amigo, você é um grande amigo que a medicina me trouxe, e eu penso sempre em você, e seria impossível a gente fazer uma entrega dessa, uma entrega pensando em mentalidade, sem eu poder convidar você, e agradeço demais. Aos Imagina, poucos pessoas que conhecem o Paulo de rede social e da história, o Paulo ele é um ortopedista, tá? Formado pela Unifesp, fez toda a sua formação de residência na Unifesp, trabalha com medicina de alto rendimento desde o começo da vida dele. Ele é um grande amigo de dois colegas do meu grupo de residência, do Zé Carlos Garcia e do Eduardo Cordeiro, né? Foi através dos dois que eu conheci o Paulo, e a gente tem uma integração, e o Paulo é um grande amigo. E conheço poucas pessoas que têm a mentalidade dele, que têm a capacidade de transformar ideais, ideias em verdades e seguir isso para a vida. Tá? Então, Paulo, queria deixar aqui aberto a você, a plateia, o espaço é seu. Eu tenho certeza que todo mundo vai aproveitar demais a tua apresentação, porque eu sei que você é um cara espetacular. eu não sei nem o que te falar com essa apresentação, né, Maurício? Porque foi complicado, né? Minha história na ortopedia é complexa, né? Todo mundo fala que eu apanhei bastante porque eu não saí pedindo bênção para ninguém. E um bom amigo nosso, né, o Ian Spray, né, lá da Santa Casa, então ele fala, né, você tinha que ter pedido bênção. Eu falei, mas eu não sabia para quem que papa rezar. A gente tinha tanto papa para lá e para cá que a coisa ficou feia. E, sei lá, eu acho que o que eu vou falar para vocês hoje foram coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu era residente ou quando eu tinha terminado minha residência, porque o grande problema daquilo que é o desenvolvimento pessoal, ele passa por uma necessidade de maturidade muito grande. Eu vou mostrar para vocês isso ao longo do tempo. Eu tenho muita preocupação com o médico, porque o médico, pessoal, ele é o mais forte da cadeia alimentar. E a pessoa mais forte nunca é ajudada. Eu não sei se vocês notaram, mas a gente na pandemia, a gente não era ajudado. A gente punha o nosso em risco para conseguir fazer alguma coisa em prol daquilo que era a melhoria. E a gente, diferente de banco, diferente de advogado, diferente de engenheiro, a gente trabalha e a gente aceita aquela premissa de que o nosso trabalho é sagrado. Então, tá bom, então a gente não precisa receber, né? E assim, não é uma questão a discussão se a gente gosta ou não de dinheiro. A gente precisa de dinheiro para pagar as contas, né? E a gente precisa ter crescimento pessoal porque as contas vêm e quanto mais a gente quer investir, inclusive no nosso estudo, que é o mais caro que existe, sem dúvida nenhuma, né? Como é que faz para equalizar esses valores? Né? Então, eu gostaria de ter visto isso nessa época da residência, eu gostaria de ter visto isso na fase que eu estava jovem, eu gostaria de ter visto isso, por exemplo, quando o José Carlos virou para mim e falou assim, Paulo, se eu der um tiro pro alto, cai 10 ortopedistas bons que nem você, mas do jeito que você fala de exercício, eu só conheço você. E eu queria ter visto isso naquela época, porque eu não ia ter ficado chateado com meu amigo, porque eu fiquei chateado com o Zé Carlos, porque eu achei que ele estava falando que eu era ruim em ortopedia, que eu tinha que fazer medicina esportiva, né? E que não era o caso, mas isso só o tempo mostra. Então faz 21 anos que eu sou, aliás, eu sou R23 do Zé, eu brinco com ele, né? Que a gente já chegou nesse número. Mas ele foi a primeira pessoa que falou, vai desenvolver isso daí, porque isso daí é uma coisa diferenciada, que tem conexão com aquilo que a gente está falando. O que eu separei para vocês é um entendimento, na verdade, do que é a nossa, a nossa evolução humana em relação à percepção do que é a, a, a motivação, né? Por que que eu me preocupo com isso? Vamos ver se a gente... Vocês estão vendo a tela ou vocês estão vendo... Não, não estão vendo nada disso, né? Estamos vendo a sua apresentação, sim, Paulo. Deixa eu colocar aqui só Deixa eu share o que que é a tela certa. Essa daqui.
Vamos lá. Agora sim. Acho que agora vai. Pronto, agora a apresentação, né? Tá, Foi, perfeito, foi. perfeito. Então tá bom. Então, o que que eu separei para vocês? Eu separei porque eu me chateei profundamente com aquilo que era o papel dos gurus da nossa era, falando sobre motivação de uma forma tão superficial, uma coisa tão importante. Então, eu fui buscar fonte em sociologia, em filosofia, fui buscar fonte em economia, fui buscar fonte em psicologia. Da onde vem isso daí? Porque é uma coisa tão delicada e tão importante. Quando você vê um sujeito que vai te ensinar a ficar milionário, volta para casa dele com um Corsa 1993, alguma coisa está errada, né? Porque a coisa não pode ser tão fácil assim, né? E principalmente se a pessoa que está falando sobre isso e é uma coisa tão modificadora assim, como é que não modificou a vida dela? Então, essa palestra, ela, na verdade, ela vem de um curso de 6 horas que eu faço para empresários e é a palestra mais pedida quando eu viajo para palestrar pelo Sebrae. E aí a gente senta em grupos muito grandes mesmo, né, e ao longo do Brasil e discute sobre esses assuntos, porque o que que eu não quero? Eu não quero duas coisas. Primeiro, que vocês sejam enganados por promessa vazia. Segunda coisa que eu não quero que vocês deixem usar esse tipo de ferramenta. Primeiro, eu falo dos meus conflitos de interesses, né? Eu sou consultor técnico de duas empresas de suplementação, então, quando eu falar de suplementação, talvez não nessa palestra, mas em outra, saibam que é uma área da minha expertise. Então, eu falo isso por conta de, primeiro, honestidade, né? Porque a gente tem que falar o que que a gente faz fora do nosso consultório. E segundo, porque eu acho que isso é uma questão de confiabilidade, né? Então, quando eu falar para você de suplemento, eu estou falando de uma coisa que eu tenho experiência já desde 2007, não, desde 2005, tá? Então, tem 20 anos que eu trabalho com esse negócio. Trabalho, né? Não é que eu uso o que eu estudo, uso é mais tempo, mas que eu trabalho com isso tem 20 anos. Tem as minhas, as minhas atividades profissionais, né? Dentro delas, né, as mais importantes é estar com o Rafael no NAEON, que é um programa de fellow que a gente tem, né? E hoje, esse ano, né, eu sou membro da Câmara Técnica de Medicina Esportiva do Conselho Federal de Medicina, mas eu continuo brigando para os ortopedistas também, e a última coisa que a gente está discutindo lá é fazer valer o nosso direito de cobrar, por exemplo, exame de ultrassom dentro do nosso consultório e fazer a PRP, né? Porque não dá para aceitar que num país evoluído você tenha PRP feito por fisioterapeuta, por enfermeiro e o médico não possa fazer, né? Não, isso não é ser classicista, isso é a gente ter bom senso, né? É um terapêutica, para você indicar uma terapêutica, você precisa fazer diagnóstico, como é que é assim que o médico não faz, tá? Então, como é que a gente saiu disso daqui, né? Então, quem conhece, nessa época a gente só tinha apelido, é Doutor Cavalo, orientando o Doutor Cintura a fazer uma haste intramedular, então a gente fazia programação nessa época, né? Como é que a gente sai do PSzão, do HSP e vai parar nos melhores hospitais de São Paulo, né? Isso é uma transição, e essa transição ela começa com um esforço pontual, né? Esse esforço pontual é passar na faculdade, é conseguir se formar, é conseguir passar na residência, mas o fato e o que faz diferença, principalmente na nossa vida agora, porque agora é guerra, pessoal. Agora não tem, a gente já está na vida e não tem tempo bom. Agora a gente tem que encontrar o nosso conforto dentro do desconforto que é a natureza da ação humana, da forma de raciocínio e dos interesses, né, que a gente lida quando a gente vira um profissional. Tem que ter repetição desse esforço, progressão do esforço, a superação desse novo esforço que você progrediu, a repetição da progressão do esforço, então a gente vai aumentando, não é linearmente, não é que, eu vou crescendo um pouquinho todo ano, não, a gente vai aumentando exponencialmente, principalmente o nosso conhecimento e competência. Por quê? Porque mesmo quando você aumenta exponencialmente o seu conhecimento e a sua competência, a história sobre você ou o conhecimento sobre você, ele aumenta linearmente. Então, aquilo que é o seu marketing pessoal, ele acaba correndo numa velocidade diferente do que é a sua capacidade de trabalho. E ainda bem que é assim, de certa forma, por quê? Porque quando você fica muito conhecido, é aí que você não pode errar mesmo, né? Então, nunca esqueça disso. Se você está preocupado com aquilo que é a tua projeção profissional, se preocupe, na verdade, com a quantidade de problema que você consegue resolver, porque é isso que vai fazer a gente chamar você para perto da gente. Essa repetição sistemática prolongada vai fazer com que a gente entre num ciclo de treinamento onde existe o desempenho,
que é a capacidade de realização de uma tarefa, o resultado, que é o objetivo conquistado, a superação pessoal, que é o que acontece quando você usa consistência para trabalhar isso, a progressão, e quando você tem progressão, você tem superação absoluta. Por isso que a gente vira muito especialista em uma área só, né? Então, eu gosto do fulano porque para mim o fulano é o melhor que resolve tal tipo de coisa. Então, a tendência é a gente ter uma área dentro da gente, por mais generalista que a gente possa guardar a nossa habilidade, mas tem uma coisa que você faz que ninguém faz igual. E aí você atinge o seu objetivo. Só que para atingir esse objetivo, a gente precisa pensar no objetivo. Como objetivo, a ideia é assim: a gente criar uma modelagem mental para transformar motivação e compromisso em propósito e vice-versa. É como um pedal de bicicleta. Se você tem motivação, você empurra primeiro, mas aí você precisa de compromisso para manter. Quando você está sem motivação, o compromisso te empurra. Quando você está sem compromisso, a motivação te empurra. Então, as coisas vão indo assim. Muito parecido como residência médica. Muitas vezes a gente vai no amor, a gente faz por amor, mas consegue terminar na força do ódio. Então, as coisas, elas são assim. Vamos começar com motivação, tá? Motivação a gente lembra de três anéis principais, né? Primeira coisa, né? A motivação é o que você acredita. Quando você junta isso com compromisso, que é o que você faz com o seu tempo, com a consistência, que é quem é você? Isso é a consistência. Isso você não consegue fugir. Você consegue programar. Você não consegue fugir porque o seu passado mostra quem você é, o seu futuro ele está para ser escrito para aquilo que você deseja. Aí, no meio disso, você tem o que é a capacidade de desempenhar. E essa capacidade de desempenhar, ela faz com que a gente tenha que entender o que é desempenho. Desempenho é a expressão do esforço e da dedicação investido durante um trabalho, ponto final. Não é você atingir grandes resultados, é só a expressão do esforço que você colocou, quanta dedicação você colocou. Então, a gente já passou aqui por uma falha de altíssimo desempenho, que é a residência médica, que é o fellow, mas que, para você conseguir fazer isso, você tem que entender que isso é uma ferramenta que é construída com base em motivação e compromisso. Cada hora a gente usa um deles, né? E claro, pode variar de acordo com habilidades inatas, quantidade de treino e persistência. Aqui a gente lembra daquela frase que a gente ouvia, né? Learn one, do one, teach one. Então, aprende um, faz um e ensina um, né? A persistência, o treino. A habilidade inata, pessoal, a gente está acima de discussão, né? A habilidade inata normalmente fala da sua profissão. Se você é médico, tua habilidade inata já está aí. Agora, se você vai ser um bom cirurgião, isso daí quer dizer, isso daí depende do quanto de resistência você vai ter para fazer o seu treinamento. O desempenho, ele refere também à qualidade e ao nível de execução de uma determinada atividade ou tarefa, tá? Ele vai avaliar a técnica, a estratégia, a dedicação que você relaciona com o resultado obtido. Então, ele não é simplesmente um resultado aleatório. É a estratégia que você escolheu para fazer isso, que foi fazer com que isso fosse mais rápido, mais seguro, mais eficiente, ou os três juntos de uma forma absoluta. Já a eficiência sozinha e isolada, ela está relacionada à capacidade de você alcançar um resultado desejado com o mínimo de recurso, tempo e esforço possível. Isso daqui é o plantão no Vila Maria, né? Então você estava lá e atendia politraumatizado com uma colher, uma faca cega e um cotonete, né? Se você lembra dessa época, é uma época de altíssima eficiência. E isso depende e mostra o quão bem esses recursos disponíveis são utilizados para produzir o resultado e está relacionado com a qualidade de resultado. Então, eu vou pedir licença para vocês, tá? Isso não é nenhum tipo de ostentação, isso é o meu esporte atual, é uma coisa que eu me dediquei a fazer porque é difícil, só por causa disso. O meu propósito é vencer o grande cagaço que é pilotar. E eu gosto dessa imagem porque esses carros são absolutamente iguais, mas eles funcionam de maneira absolutamente diferente. O carro branco, ele serve para me levar daqui para ali de uma forma segura, eficiente e durar 10, 20 anos. O carro rosa, ele serve para me levar mais rápido. Então, ele não vai durar para sempre, ele gasta muito combustível e ele assaz é pouco confortável. É conforto absolutamente zero. E quando a gente olha para as coisas, a gente tem esse confronto. Isso é desempenho, é o rosa. A eficiência é o cinza, branco, né? Cinza. Então,
Quando a gente procura o que é a razão do que você vai trabalhar em um determinado momento, a gente tem que entender o que você tem que fazer. Você está atendendo o cara que está morrendo. O que que você precisa? Você precisa de desempenho, porque aí você está correndo contra o tempo e contra a adversidade. Você está fazendo uma cirurgia que está marcada, uma cirurgia agendada. Pô, aí é eficiência. Você precisa trazer o melhor resultado possível, né, usando todas as condições que você tem. O desempenho, portanto, ele foca no processo, na qualidade da execução. Eu preciso chegar lá, o paciente precisa sobreviver a esse trauma. E a eficiência, ela é o resultado alcançado em relação ao recurso utilizado. Então, você estava lá cheia de periquito no hospital da sua preferência, né? E com todos os recursos possíveis, você tem que atender a essa condição melhor possível. E o nosso foco, na verdade, é dar ênfase tanto na qualidade e a intensidade da execução, que é o desempenho, quanto na otimização do uso do recurso disponível para atingir o objetivo. Por quê? Porque como cirurgiões, vocês sabem que às vezes o convênio não vai mandar uma âncora, não vai mandar três, ele vai mandar duas e vai falar o método japonês para você fazer, né? O método Shivira, né? Então, você tem que ter o que é uma forma de fazer brotar, né, eficiência no teu dia a dia. Então, não é só fazer bem uma tarefa, uma atividade, é fazer de forma inteligente. Só que entender minimamente a nossa identidade é fundamental, porque significa que a gente pode ajustar de acordo com o quanto ansiamos nosso desejo e transformar em objetivo. Aquela força interna, então, que impulsiona a gente a agir, alinhando nossas aspirações, nossas ações e persistindo mesmo diante dos desafios a fim da gente alcançar as metas que nós construímos, ela tem nome, chama motivação. É isso. É uma força interna que você cria como ferramenta, a gente vai discutir isso, tá? Agora, o que que você precisa fazer? Começa da quebra de um paradigma. Motivação você não pega de ninguém. Você cria e molda a sua motivação. Então, o que que a gente aconselha? Aí a gente começa a entrar mais na parte de psicologia. Você prototipa. Primeira coisa é lembrar: motivação, inspiração e motivação de terceiros são coisas completamente diferentes. Quando você vê, sei lá, você gosta de esporte, você vê um atleta que você admira, ele não te motiva, ele te inspira. A motivação é a lição que você pegou desse atleta e criou e adaptou para você. Por quê? Porque senão você vai acreditar que você está fazendo a mesma coisa que ele, só que seu resultado foi isso aqui, enquanto o resultado dele aquilo lá. Cristiano Ronaldo ganha 1 bilhão de euros no último contrato dele com o Al Nassr, né? A gente vê o menininho que está fechando o primeiro trabalho dele como jogador profissional. Hoje a realidade é de ganhar um salário mínimo. E para ele está fazendo a mesma coisa. Então, não se iluda utilizando motivação de terceiros. Saiba que a inspiração é bem-vinda, mas a motivação é pessoal. Segunda coisa, é adequar a ideia para quem você é, o que você faz e no que você acredita. A gente deu o exemplo do futebol, mas pode ser que o nosso menininho não jogue futebol, pode ser que ele jogue vôlei. Então, ele tem que adequar essa ideia para aquilo que ele é, né? Como ele faz, o que ele faz e o que ele acredita dentro da situação. Porque nossas pessoas admiradas, as pessoas que nós temos como modelos de comportamento e resultado, elas são extremamente diferentes de nós. Porque se fossem absolutamente iguais a nós, estaríamos trilhando o mesmo caminho. Aceitar o que você não pode mudar enquanto você não pode. Exemplo, vamos reclamar daquele chefe de plantão, daquele determinado dia que é um pinguço e só dorme e vai fazer confusão fora do hospital. Cara, você muda isso? Não muda. Então, isso não é um problema, isso é uma circunstância. Agora, você não pode deixar de enfrentar os desafios que você é capaz. Então, quando você ganha a habilidade de fazer alguma coisa, um procedimento que seja, ou então atuar fora da medicina de uma forma mais administrativa, mais empreendedora, isso é uma coisa que você precisa fazer, é não deixar sobrar nada não aproveitado. Lembrar que depois de um determinado momento, quando você consegue fazer isso, você precisa reafirmar suas escolhas para você saber que lado que você vai trabalhar. E aí, se limitar a fazer questionamentos que são pertinentes ao que você escolheu. Não adianta discutir o sexo dos anjos, a gente tem que discutir aquilo que a gente está fazendo. E isso tem que ser feito sempre, porque através desses questionamentos, de você se autoavaliando, é que você consegue uma visão e uma noção muito objetiva daquilo que você precisa construir. Expor as suas suposições, juntar com pessoas de confiança, envolver essas outras pessoas e especular o futuro. Mas o que será que isso daqui vai ser daqui 10 anos, 20 anos? Que, ó, passa assim, tá?
E escolher sabiamente. Escolher também é uma ciência. Você junta informação, você cria ideias, você seleciona aquilo que é pertinente, você escolhe aquilo que você vai fazer com isso, e aí você toma a decisão e segue adiante. Segue adiante porque não dá para a gente voltar no tempo. E porque depois de uma decisão tomada, né, seguir em frente significa que você amadureceu, porque retroceder não é possível, tá? Eu gosto de citar o exemplo do Roger Federer, né? Porque ele fala muito sobre. Todo mundo pergunta para ele: se você tivesse voltado no tempo, você mudaria alguma coisa? E para mim é a mesma resposta que eu dou: mudaria nada, porque se eu mudasse alguma coisa, eu não seria quem eu sou. E ele fala, as pessoas elas têm essas ideias porque elas acham que em determinado momento eu fui perfeito na minha carreira. Não, eu não fui perfeito na minha carreira. Eu não venci todas as partidas que eu joguei, eu venci 80% só. E das partidas que eu joguei, essas 80%, eu não ganhei de 7-0. Eu não ganhei de 70%, 80% dos pontos. Eu ganhei 54% das pontuações. Não importa se você ganhou por 1 metro ou 1 milha, se você ganhou, você ganhou. É essa a história. Então você chega lá reconhecendo aquilo que você conseguiu fazer. E para você conseguir reconhecer o que você conseguiu fazer, você precisa exercer uma atividade muito difícil, que é você querer o que você tem, em vez de procurar o que você vai querer a seguir. Isso acontece com muita gente que está escolhendo ou reescolhendo uma especialidade. Tudo bem, tem gente que escolhe mal, faz uma avaliação ruim e aí está se acertando. Mas tem gente que escolheu muito bem, é fantástico naquilo que faz, só que decide que naquele momento pode existir uma situação que traga para ele um conforto, por exemplo, financeiro, que é um problema frequente que a gente tem, né, mais adequado. Agora, dentro daquilo que é a nossa capacidade de controle de ação, né, tem um sujeito chamado Tim Urban, e esse cara, ele mostra o que é a briga do controle racional contra a gratificação imediata e procrastinação. Tem muita coisa na nossa vida que é gratificação imediata e procrastinação. E eu estou falando que existem atividades. Por exemplo, na época que eu era residente, tinha uns colegas que faziam neurocirurgia e eles começaram a migrar para uma área de investimento, né? E os dois começaram investimento, daqui, ganhei tanto, estou ganhando 4 vezes a bolsa de residência. Um belo dia eu cheguei, os dois estavam com uma cara de bunda comendo pão com mussarela na Merepã. O que aconteceu, fulano? Putz, eu comecei a largar plantão, agora eu estou sem dinheiro. Eu falei, mas o investimento? Deu uma zebra, eu perdi tudo. E agora? Agora eu estou sem trabalho, estou sem dinheiro. Então, a gente precisa de foco nas coisas, a gente precisa achar o que são as nossas obrigações responsáveis, porque a fuga hedônica ela cobra um preço muito grande. E quando você encontra o que são suas obrigações responsáveis, você cria tempo para você atingir os seus desejos e objetivos, mas sabendo que depende de motivação e criatividade. Agora, é importante o lance da criatividade, porque, pessoal, primeiro, na nossa área de trabalho, o paciente não vem com manual. Se você quebrou, conserte assim. Né? A gente tem estilos de cirurgia que você pode aplicar, mas você sempre tem que adaptar alguma coisa. E quando a gente está com muito cansaço, ou quando a gente está com muita pressa, o que acontece com a nossa genialidade? Ela cai por terra. Um psicólogo chamado Adam Grant, ele estuda não os procrastinadores, aqueles que deixam as coisas para serem feitas depois, porque isso é um reflexo de defesa da nossa amígdala. Nossa amígdala cerebral, ela cuida da nossa ansiedade, irritabilidade e compulsividade. Quando a gente é confrontado com um sentimento ruim, que nossa amígdala faz? Tira essa ação da frente e coloca outra simples. Né? Quando a gente tinha a prova e ia arrumar a nossa gaveta de meia, quando a gente tinha um teste e ia limpar a nossa cozinha, era uma delícia lavar louça. Você nunca lavava louça, você acabava lavando a louça, secando e guardando na mesma pegada. Né? Então, isso é procrastinação. Mas tem os pré-crastinadores. Quem que é o pré-crastinador? É aquele japonês que fez cursinho com você. Né? Por quê? O que ele fazia? Quando a professora dava a tarefa para casa, ele virava e falava, já acabei, né? Isso é um pré-crastinador, né? Pode ver que a maioria desses caras também não foi muito longe. Por quê? Porque não existe solução criativa se você não fizer um uso coerente do seu tempo. Você precisa deixar a sua mente pensar com calma. E como é a fisiologia disso? Bom, comecei a falar para vocês, é a fisiologia amidaliana. Quanto mais você estimula a sua amígdala, mais você está trabalhando sobre estresse.
menos o seu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal vai trabalhar, ou seja, menos você vai raciocinar sobre aquilo. Mulheres têm uma pequena vantagem sobre isso, porque o estradiol estimula o funcionamento do núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. O homem tem uma desvantagem em relação a isso, porque a testosterona estimula a amígdala. Isso não é sexismo, isso é a natureza da gente, né? O homem é mais de ação, a mulher é mais de reflexão. E isso faz com que a gente tenha diferenças saudáveis e que sempre, se você é homem, vale a pena aceitar o conselho de uma mulher. E se você é mulher, vale a pena você aceitar o que é a mão de um homem para trabalhar, né? A menos que ele seja vagabundo. Porque isso existe, tá? E tá aqui uma coisa que se conecta muito com a gente, né? O estudo Lego, do Dan Ariely, né? Por quê? Porque ele estudou magnitude e propósito. Esse estudo é muito legal porque ele é um recrutamento de pessoas que eram chamadas para fazer um trabalho que era montar um Lego, que é o que a gente faz, só que o nosso Lego sangra e tem tempo de garrote, tá? Esse daqui, as pessoas não tinham isso, então elas eram chamadas e perguntadas: quanto você cobra para me montar esse Lego aqui? A pessoa falava R$ 10, e aí ela montava o Lego, e aí a pessoa entregava outro e falava assim: você monta esse daqui por 9? E a pessoa fala: monto, montei. Aí, você monta esse daqui por 8? E aí ele estudando quanto que ele conseguia baixar o preço e a pessoa continuar montando o Lego. Pois bem, quais eram as diferenças, né, entre os grupos que ele escolheu? Ele escolheu um grupo onde ele dava um desafio sisífico. Lembra de Sísifo, o sujeito que empurrava a bola para cima da montanha e quando essa bola de pedra chegava no alto da montanha, ela corria e ia para baixo? E ele foi condenado pelos deuses do Olimpo para continuar fazendo isso o resto da eternidade, buscando a bola, subindo, deixando ela cair, subindo ela de novo. Então, na frente da pessoa que tinha acabado de montar o Lego, a pessoa que o examinador quebrava, blá, 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 e colocava aqui, é para colocar na frente da pessoa. E aí depois ele perguntava: tem esse aqui, eu te pago 9 para você montar. Olha que interessante. Se você vê o seu trabalho destruído na sua frente, isso impacta na sua vontade de continuar a fazê-lo. Então as pessoas engajavam nesse trabalho, alguns tinham o seu brinquedo desmontado. E aí, para outras pessoas que estavam como observadores, eles perguntavam, tá, mas quanto tempo essa pessoa aguenta fazer isso? Né? Que é a tentativa de prever o resultado. O resultado foi que as pessoas que tinham esse Lego desmontável, ela continuava a fazer, mesmo ganhando menos. É claro que ela não fazia tanto quanto a outra, mas o que é importante é que não era a diminuição do dinheiro, era o que a destruição do propósito, porque o propósito que quem senta para fazer um Lego é montar a porcaria do Lego, né? Por isso que ele cai no chão, você junta as peças e joga fora e fica puto, né? Por quê? Porque montar de novo, entra a peça até no olho do gato, você nunca mais vai achar. Estou falando essa verdade para vocês. Na minha casa, eu estou montando um Lego com a minha filha mais nova. E esse Lego tem 4.000 peças. E ele está num lugar onde eu peço para a moça que limpa a coisa, fala, nem mexe aí, deixa empoeirar. Porque se sumir um saquinho daí, a gente vai jogar esse carro fora inteiro. E eu não posso fazer isso, que foi um presente da minha esposa. Meninas, seus maridos gostam de Lego, vão por mim. Se um dia você estiver perdida, não dê camisa, não dê gravata, não dê calça, não dê... Dá um Lego. Você vai ver como seu marido vai ficar feliz, principalmente se ele for ortopedista. Ele gosta disso, tá? O que era curioso, as pessoas elas acertavam o resultado. Ah, aquela pessoa vai desistir. Só que elas erravam a magnitude. Por que que elas erravam a magnitude? Porque como ela não está engajada na tarefa, ela não tem o propósito, ela só tem a visão objeto. Quando você só tem a visão objetiva, você raciocina com o seu córtex pré-frontal. Então você pensa, cara, para que que eu vou fazer isso que o cara vai desmontar? Só que quando você está engajado na tarefa, é aquilo que você não abre mão antes de você terminar de fazer. A observação é, a gente que está de fora olhando isso como estudiosos, é a importância do propósito e da motivação. Por isso que se você está trabalhando com propósito e motivação, você consegue chegar adiante. E segundo, a necessidade de eliminar motivações negativas. Eu estou falando isso porque é quase tudo o contrário que fizeram com a gente na residência. Eu não sei como a gente sobreviveu até aqui, né? O ideal que a gente tinha na residência é vamos causar emoção negativa, vamos dar plantão castigo, né? Vamos judiar dos R1, dos R2 e assim por diante.
Agora, o que que a gente tem que lembrar? Que a lição para nós é a importância do propósito e da motivação. Se você tem uma equipe e você quebra o propósito e a motivação da sua equipe, você vai ser o responsável por ela falhar. Então, quando a gente dá uma tarefa para alguém, seja para um aluno, seja para um fellow, seja para um residente, se você não avalia a tarefa dele, é como se você estivesse jogando fora e quebrando o Lego dele. Tem um outro estudo que foi feito onde davam uma tarefa simples para as pessoas, para elas fazerem numa folha de papel. E essas pessoas, elas tinham três tipos de examinadores, porque eles foram divididos em três grupos. O primeiro tipo de examinador, ele pegava a folha de papel e falava, aham, muito bom, e guardava, ponto final, para todas as pessoas. O segundo tipo de examinador, para aquele determinado grupo, ele pegava a folha de papel e simplesmente colocava do lado sem olhar. E o terceiro grupo de examinados era examinado por um observador que pegava a folha de papel e colocava na frente da pessoa num destruidor, num shredder, para ele moer o papel. Qual foi o resultado? Quando eles perguntaram para essas pessoas qual o preço que elas cobrariam por esse trabalho, as pessoas que tinham o trabalho avaliado, elas cobravam o menor preço. As pessoas que tinham o trabalho que não era olhado ou que era destruído, ele tinha um preço praticamente igual. Ou seja, se você está numa equipe onde você tem um subalterno e você deixa de dar um feedback para a pessoa que está do seu lado, isso faz com que a pessoa tenha ou viva uma frustração. E essa frustração faz com que ela desanime daquilo que ela está fazendo. Isso também funciona ao inverso na hierarquia. Se o teu chefe te pede uma coisa e você não dá um feedback, a sensação que ele tem é que você está desprezando aquilo. Dica para qualquer um, se você tem um chefe, sempre peça por seu chefe. O Ian tinha essa razão, né? Os meus chefes, eles queriam poder, sei lá, me dar a bênção, né? E eu fui muito afobado, e de certa forma, né? Eu sou resultado, ou fui resultado, a forma que me tratavam era resultado da forma que eu agia com as pessoas, porque eu destruía o que era a vontade delas de poderem falar, putz, deu aula para ele. Mas vocês vão encontrar muita gente na vida de vocês que vai falar que deu aula para vocês, mas que não te ensinou uma ponta de caneta. A gente não pensa sobre isso porque, como diz William Shakespeare, né, não há nada ruim ou bom, mas pensar sobre as coisas faz com que as tornemos ou um ou outro. Então, normalmente o que a gente faz é escolher uma ação e seguir adiante. Mas como que você encontra propósito nessa necessidade de inovação constante que a gente vive, e é resolução de problemas? Você tem duas lesões iguais, você tem soluções diferentes. Bom, primeira coisa é empolgação. Cara, vou fazer isso. A segunda coisa é, será que eu vou fazer isso? A terceira, você fala, puta, mas será que eu sou bom o suficiente para fazer isso? A quarta, você faz uma autocrítica. A quinta, você começa a refletir, cara, acho que vai dar. E a sexta, vem a fase do encorajamento. A verdade, a gente não é tão frio e calculista assim. Você faz aquela cara de o que olha no espelho e fala, porra, que legal, vou fazer tal coisa. Aí você fala, putz, eu acho que eu exagerei, é complicado demais. Aí você fala, nossa, vai ficar uma porcaria. Aí você vai pensar na sequência, eu sou um porcaria. E aí você começa, pode ser que seja bom, e aí depois fala, pô, ficou sensacional. Isso às vezes acontece com a gente no meio do procedimento, tem aquela hora que dá uma caca, para tudo, você fala, putz, deu errado, agora vamos ter que parar tudo, joga fora, aperta o reset. Mas conforme você vai persistindo, você vai, né, insistindo naquilo, a coisa ela tende a ser bom. O que a gente tem que lembrar disso? Ou o que eu falo para os meus congressistas, né, que assistem essa aula, né, ou esse curso completo. Que a insegurança, a dúvida sobre si, ela é paralisante e te congela. Então você tem que ser o primeiro a detectar se você está tendo dúvidas sobre si ou sobre a ideia. Ter dúvidas sobre a ideia é motivador e leva você a refinar o pensamento. Por isso que muitas vezes a gente opera em dupla, porque você tem outra pessoa para ajudar o foco na ideia e não no indivíduo, né? Você é bom, você está ali porque você é bom, você foi escolhido porque o seu paciente confia em você. Se o seu paciente confia em você, é porque você tem capacidade para tal. Mas às vezes a coisa aperta tanto que você acaba duvidando de si mesmo. E a ideia é a gente arrancar esse eu sou uma porcaria e lembrar que todo primeiro rascunho de um planejamento é porcaria. Você pode ter planejado o caramba, você pode ter feito lá a sua reconstrução 3D da tomografia, e aí você abriu e aí a coisa era diferente. Então, sim, você fala, pô, mas meu planejamento então, agora você vai ter que adequar com a situação que você encontrou, né? Tirar o radial da frente, rezar
para não ter nenhum tipo de paralisia e seguir adiante. O quanto isso é verdade? Pessoal, aqui é o número de composições das pessoas que a gente conhece como os virtuosos da música. Então, Beethoven, Mozart e Bach, eles compuseram mais de 500 composições para a gente lembrar duas ou três. Então, eles foram geniais? Sim, mas eles tiveram um volume absurdo de trabalho, né? É claro que tem esse cara de chouriço aqui, que é o Wagner, né? Então, tem menos de 100 composições que ele fez, mas que essas 100 composições, né, algumas ficaram conhecidas tanto quanto, né, Beethoven, Mozart e Bach. E aí, como que a gente segue adiante? Primeiro, comece rápido. Segundo, não desista. Terceiro, procure melhorar progressivamente. É assim que a gente faz. Eu roubei um slide numa aula da Roberta, que ela fala de um autor que ela me introduziu, que é um cara chamado Chiavenato, que é um sujeito da administração, tem nada a ver com medicina. Ele escreveu um livro Gestão de Pessoas, o novo papel de recursos humanos nas organizações. Se vocês pararem para pensar, o que vocês fazem é a gestão de pessoas. Vocês fazem a gestão de pessoas no ambulatório, vocês fazem a gestão de pessoas dos seus pacientes, vocês fazem a gestão de pessoas no consultório que você atende, tanto se você é contratado, quanto se você é um locatário da sala, quanto se você é o dono do seu consultório. Em qualquer situação que a gente faz é gestão de pessoas. Dos nossos pacientes, a gente faz gestão de pessoas, gestão de sofrimento. Ou de angústia, melhor dizendo. Tá? Então, o que que te dá a pista para você entender o que que são os elementos da competência individual? Tanto se você quer se aprimorar, quanto você quer escolher uma pessoa para trabalhar junto. Primeira coisa é o conhecimento, é o que você sabe. Segunda coisa é a habilidade. Ah, não vou fazer sinal, não. É a habilidade, que é o que você sabe fazer. Terceira coisa é a sua atitude, o que você sabe fazer acontecer. Então, são essas três coisas que vão definir, tanto para você, as pessoas com quem você vai trabalhar, as pessoas com quem você vai desenvolver, quanto as habilidades que você precisa desenvolver. E quando você decide trabalhar nas suas habilidades, você tem que levar em conta o que é administrável na sua vida. E administrável na sua vida não é o seu tempo, administrável na sua vida é a sua energia. E para você administrar a sua energia, por quê? Porque o seu tempo é um recurso finito, né? Tanto que toda vez que você falou, calma, daqui 5 minutos eu termino, 1 hora depois, algo estava terminando. Então, o tempo não é otimizável, o tempo não é administrável, energia é otimizável. E para você otimizar a sua energia, você precisa cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, você precisa cuidar do seu emocional e aprender a neutralizar emoções negativas. Você precisa desenvolver concentração, que é a principal habilidade mental. Se você for ver, isso está até no budismo, né? De tão importante que é a concentração, ela existe até dentro de religiões. E, finalmente, sem falar de nenhuma religião, a gente está falando do que é a nossa energia espiritual. Não tem nada a ver com religião, que é a sua tarefa predileta. E encontrar o predileto nas suas tarefas também, tá? Ah, mas o meu predileto é jogar, sei lá, pôquer. Ótimo, vamos criar horário para o seu pôquer. Diferente disso, dentro daquilo que você faz no seu trabalho, você tem que ter um predileto. Eu falo para vocês, eu tenho dois prediletos. Eu adoro fazer reconstrução de peitoral e adoro fazer bíceps distal. São os que eu mais gosto de fazer. Ah, você não gosta dos outros? Não, gosto, mas o que eu mais gosto é esse. Quando tem isso no dia, eu vou saltitante mesmo que eu tenha que acordar 5 da manhã e tenha ido dormir 4. Então, atenção. Motivação, ela começa quando você escolhe o seu propósito. Pode ser pagamento? Pode sim, tá? Como eu falei para vocês, não é que a gente gosta de dinheiro, é que a gente precisa de dinheiro. Isso é uma motivação saudável e madura. Segundo, significado, o quanto aquilo representa para você na sua escala de valores, capacidade de criação, de você perceber que você tem autoridade sobre alguma coisa, capacidade de construção para ver que você é uma pessoa desenvolvedora, que você aceita desafio, que aquilo se parece com você e é um legado que você deixa, autoria à medida que aquilo é inédito e é você que criou, e finalmente orgulho, porque você precisa ter orgulho de você. O dia que você não acorda de manhã falando eu sou foda, eu sou médico, eu sou ortopedista, é o dia que o teu trabalho não vai brilhar. Pensa tudo que você fez para chegar até aqui. Você tem que acordar de manhã falando eu sou foda, eu sou ortopedista, eu sou médico.
né? Por mais que algumas especialidades discordem que a gente seja médico, foda-se elas, né? O psiquiatra está muito pior, azar o dele. Então, gente, vamos lembrar que hoje, 25 anos de formado que eu tenho, 20 anos de formado que eu tenho, eu ainda acordo com essa sensação. Eu vou trabalhar com felicidade. Por quê? Porque isso para mim é orgulho, para mim é autoria, para mim é identidade, para mim é desafio, para mim é construção, para mim é criação, para mim é significado e também pagamento, porque é muito bom poder dar conforto para minha família. O que a gente precisa tirar e que está na boca desses coach do capeta, né, é aquele conceito de melhor versão. Ai, você precisa ser sua melhor versão. E eu, por acaso, saio algum dia da minha casa querendo ser uma bosta? Ah, hoje vai ser o dia do cocô, vou fazer tudo ruim, né? Só uma pessoa muito imbecil ia pensar isso. Eu tenho vontade de pegar um coach e bater com um pau quando eu escuto isso daí na internet, porque eu nunca escutei ao vivo. Se eu escutasse ao vivo, eu ia pelo menos um prego, eu ia bater em algum lugar nele. E aí a gente tronca para uma coisa muito mais elegante que a gente chama de Gedankenexperiment, que é alemão do desenvolva modelos de pensamento. E os modelos de pensamento, para vocês ouvirem uma vez na vida, eles têm formas de se manifestar. O primeiro é o arquitetural, aquele que constrói a sua progressão. O segundo é o engenhoso, aquele que resolve como a sua progressão vai ser. O terceiro é o investigativo, aquele que analisa a forma que a sua progressão vai ser. E quarto é o empreendedor, aquele que vai otimizar a sua progressão. Se você estancou em algum lugar, você precisa ver o que você estancou. Se é na sua capacidade de construir, se é na capacidade de resolver, se é na capacidade de analisar, ou se é na capacidade de otimizar o que você está fazendo. Nós, médicos, somos ótimos para trabalhar no investigativo. Segundo lugar, no engenhoso. Agora, o arquitetural e empreendedor, que dependem de longa visão de negócio, a gente é ruim. Se a gente fosse bom, a gente tinha feito economia, administração e estava rico, dono de uma startup, andando de Ferrari. Não foi o que aconteceu, não vamos ficar rico. Eu não sou rico, não tenho essa expectativa de mim, mas eu sou uma pessoa que se construiu para ter algum conforto na vida. E quando eu entendi isso aqui que eu estou mostrando para vocês, tudo ficou mais fácil. Então lembra, o falso melhor é o pior inimigo do melhor possível. Essa história de existir uma melhor versão do que você é nesse momento significa que você ativamente escolheu ser pior. Não existe isso. Esse não participa da nossa vida. Então a gente tem que repetir algumas coisas. Repetir a simulação mental, criar o cenário hipotético, repetir a abstração, que é o foco no princípio, antes de você considerar qualquer detalhe prático que possa impedir. Identificar as inconsistências quando você desenhou aquele rascunho, que é para viabilizar a sua progressão. Fazer o teste conceitual de hipótese para que, quando você for colocar em prática, você já tenha noção dos gargalos que você vai viver e ter noção do que são as consequências e explorar essas consequências para que você tenha um preparo melhor para a execução dessa tarefa. E agora que a gente dominou motivar, vamos trabalhar compromisso, tá? Compromisso é uma decisão consciente e deliberada. Você se engaja em uma ação ou objetivo porque você se compromete para aquilo. Então, está relacionado com intenção, escolha, e a escolha é a responsabilidade assumida como meta ou causa. E o foco é a decisão inicial e alinhamento de valores com os propósitos da ação. Quem é você, o que você faz e no que você acredita. Esses são aqueles 3 círculos dourados da nossa vida. O compromisso muitas vezes está ligado à vontade e paixão. Por que você foi fazer ortopedia? Porque você gosta. Dane-se, né? O importante é você está fazendo uma coisa que você gosta. E os nossos compromissos, eles refletem exatamente isso, aquilo que a gente deseja e valoriza profundamente. Não sou eu que estou falando. 1800, Tratado da Natureza Humana, David Hume. E a aplicação prática disso é justamente o que fez a gente passar na faculdade. Isso é um estudo. A regra do método sociológico de Emile Durkheim, ele estica esse assunto e ele fala que uma pessoa pode assumir um compromisso de seguir uma carreira porque, inclusive, acredita que isso terá reconhecimento e validação social. Pessoal, qual de nós não gosta de reconhecimento? Qual de nós cobra para dar aula em congresso de ortopedia? E por quê? Porque é uma forma de validação social. Você está trabalhando, você está viajando, você está dando o seu melhor ali, só que ali é uma forma de validação social. Identifica isso, aceita, joga para frente e usa isso a seu favor. Agora, lembra que do ponto de vista de construção, nada que foi genial foi construído do dia para a noite. Mona Lisa demorou 16 anos para ser construída.
O discurso mais famoso da história, que é o discurso de Martin Luther King, ele terminou 11 minutos antes de subir para o púlpito e ainda faltavam 4 palavras. E essas 4 palavras são as 4 palavras que, para vocês e para mim, elas definem exatamente como a gente vai lembrar desse discurso. I had a dream. Então, eu tenho um sonho. I have a dream. E isso fez com que ele fosse o discurso mais famoso. Isso por quê? Porque ele fez primeiro, ou porque, né, a gente teve outras Mona Lisas? Não, porque foi feito para ser o melhor. Então, qual que é a necessidade à sua frente? Você não precisa ser impecável, mas você precisa melhorar a cada oportunidade. É isso que vai fazer com que você seja capaz de vencer os desafios. Lembra, é progresso, não é perfeição. Então a gente olha para frente somente para planejar. A gente age no presente, meta de curto prazo que faça a gente evoluir constantemente. Então, colocar meta de longo prazo é muito bom. Ah, quero ser milionário. Como? A ideia do como é a ideia de como que a gente tem que trabalhar no presente. E aí, de motivação para compromisso, de compromisso para consistência. Na minha vida, na minha frente, eu tinha muita coisa. Eu tinha 6 anos de faculdade. Imagina, esse moleque aí que vocês estão vendo de 19 anos, se eu chegasse, ou se alguém chegasse, sênior para ele, falou: Olha, Paulinho, você vai fazer 6 anos de faculdade, aí você vai fazer 1 ano e meio de exército, aí você vai fazer 3 de residência, 2 de fellow, 5 pós-graduações, 3 anos de robótica, 28 de casamento, 21 de paternidade, 23 de criação de conteúdo digital e 30 anos de jiu-jitsu, mais 34 anos de musculação. Acabou, esse moleque ia sair correndo, ia tomar, sei lá, ou atenolol, ou bupropiona para conseguir ficar bom o suficiente para fazer tudo isso. Então não é aquilo tudo, é você lembrar que precisa existir o progresso. Perfeição não existe. E alguém estudou isso, né? Bill Burnett estudou isso e perguntou para as pessoas, né? Quantas vidas você se imagina? Se você deixar a pessoa devagar e falar naquilo que ele se encontra, né? Em média, as pessoas elas têm 7 vidas que ela podia ser feliz. Ah, eu podia ter sido jogador de futebol, podia ter sido mecânico, podia ter sido ah, motorista de avião, alguma coisa do gênero. Então, não é o que você não escolheu que vai te deixar triste, mas é o que você escolheu que te deixará feliz. As pessoas esquecem isso ao longo do tempo. Você acha que o e se vale mais do que o que você tem. E isso é uma coisa muito perigosa. Por quê? Porque quando você faz as coisas progredindo, tudo funciona. Se não tivesse que fazer progredindo, no meu caso, pessoal, eu teria que escolher ser um médico ortopedista, ser um especialista em medicina esportiva, ser oficial do exército, ser professor de jiu-jitsu, ser fisiculturista. Olha que beleza. Fisiculturista, na minha época, a gente parecia mendigo. Ser influencer, ser um automobilista, ser marido e esposa, ser pai, ser marido da minha esposa, ser pai das minhas filhas. Então a ideia é a gente ter progresso, né? A perfeição ela não está aqui. Tudo que vocês viram aqui foi feito com muita dificuldade, sobre muitos erros, sobre alguns acertos que foram cruciais para que isso andasse adiante, né? A gente equilibra as coisas. A vida, na verdade, é um malabarismo. Por isso que a gente não define foco, a gente define prioridade. Se você definir foco, você fica disfuncional. Você só faz aquilo. Acabou, mais nada. Então a gente define uma prioridade. E isso é o que a gente vai jogar para o alto com mais força naquele momento. E como que a gente diferencia, então? Porque compromisso e consistência é uma coisa, né, difícil de você olhar e falar assim exatamente. Então, na verdade, não é. O compromisso é uma decisão ancorada em valor, propósito ou pressão social. Já a consistência, pessoal, é o processo de você sustentar a decisão por ação regular, repetida e pequena. Vou fazer academia, compromisso. O que que é a consistência? Todo dia, meia hora por dia, eu vou lá e puxo meu ferrinho. De uma forma geral, e para a gente lembrar, compromisso é sabedoria. Consistência, pessoal, é virtude. Vamos ver um exemplo aqui. You ain't gonna believe this. Well, you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching you every day. It was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good.
And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is going to hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward, how much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you got to be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. I'm always going to love you no matter what. No matter what happens. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Don't forget to visit your mother. O compromisso do pai identifica a inconsistência do filho. A gente não vai ter um rock lutador para identificar isso, eu nem sei de onde ele tirou isso, mas foi muito apropriado. Eu nem sei de onde a gente vai tirar o que é essa capacidade da gente identificar a nossa inconsistência própria, mas o exercício é justamente esse. A gente se perde no caminho e a coisa fica confusa, e a gente fica com medo daquilo que a gente encontrou, porque na verdade a gente saiu de casa sem buscar nada. E se você sai da sua casa sem buscar nada, o objetivo não é claro, o caminho não vai ser, o resultado também. Muitas vezes a gente tem que ser o nosso rock, se não todas as vezes. E você tem que buscar naquilo que é o seu compromisso, aquela coisa que você aceitou ativamente, objetivamente, que encara os seus valores de frente, que está dentro daquilo que você faz no seu dia a dia e que você acredita, a forma para você analisar o que é a falta de consistência que você pode ter. E isso leva a gente a falhar de escolha. E falar de escolha é legal porque também tem estudo sobre isso, né? Olha esse moleque piranha aqui. Isso é um estudo de um cara chamado Charles Duhigg. E o Charles Duhigg, ele estudou mudança de hábito e gratificação imediata. E esse estudo foi muito interessante. Eles pegavam um marshmallow, colocavam na frente da criança e falavam: aí, moleque, se você passar 10 minutos e não comer o marshmallow, eu te dou mais um, você vai ficar com 2. Só que eu vou sair da sala e quando eu voltar a gente vai ver. Muito legal esse estudo. O que aconteceu no grupo de crianças? Só uma criança conseguiu resistir os 10 minutos ao marshmallow. E qual que foi o segredo dessa criança? Ela se desligou do marshmallow. Ela fez o quê? Ela se ligou no objetivo de ter 2 marshmallows, porque um já não bastava. E as outras 9 crianças? Elas ficavam brincando com marshmallow, mexendo no marshmallow. Teve uma que quando a pessoa saiu pela porta da frente, ela pegou e enfiou o marshmallow na boca e mandou o estudo pro diabo, mandou o outro marshmallow pro quinto dos infernos. O fato é que essa criança, ela foi seguida por anos. Por quê? Porque ela era capaz de ignorar a gratificação imediata e não foi surpresa para ninguém. Ela se tornou um adulto extremamente bem-sucedido nas suas carreiras, porque ele sempre falava não para gratificação imediata. Isso faz com que tenha uma mudança de comportamento que interfira desde a sua vida pessoal amorosa, que não vai fazer ficar o cara pulando de galho em galho, até aquilo que é a capacidade profissional que faz o cara segurar uma escolha e ficar nessa escolha até que aquilo dê certo. Mas como que você cria um método de gratificação imediata de forma consciente? É que nem correr. Se você pensar que a tua recompensa é emagrecer, você vai fracassar rápido. Você vai durar uma semana correndo. Agora, se você gosta de tênis e for comprar o seu tênis, você tem um gatilho agradável, porque você vai querer usar o tênis que você comprou. Segunda coisa, se você entrar no ambiente que as pessoas que usam tênis gostam do seu tênis, elas correm com seus tênis, isso vai facilitar mais. E quando você menos esperar, pumba, você conseguiu emagrecer. Agora, o que eu chamo a atenção para vocês? O gatilho agradável depende do ambiente
Também. E ambiente, pessoal, não é só as pessoas que você convive, é também aquilo que você vive dentro do mundo digital. Você já parou para olhar o que você anda consumindo? Se você anda consumindo raiva, se você anda consumindo ódio, se você anda consumindo confusão, se você anda consumindo distração, isso é um ambiente que vai fazer você desfocar ou despriorizar tudo que você tem. Então é interessante que você saiba que você se coloca em ambientes intelectuais por vontade própria. O ambiente digital hoje, ele é inóspito para médico. O médico, ele não é mais respeitado, admirado. O médico hoje, ele é o inimigo da saúde da sociedade, porque tudo que acontece de errado é o médico que tem que resolver de graça, e se ele cobrar, ele é picareta ou ele como é que chama? Mercantilista, dinheirista ou qualquer coisa que inventam para gente. Então a gente tem que se afastar um pouco do que é o digital. Eu posto e saio correndo, eu só não termino a frase. Como que a gente cria um hábito que se julga necessário? Aí vem o Charles Duhigg, né, que é esse cara bonito de barba aí. Então, primeira coisa é a observância do seu trabalho. Trabalhar num hábito, pessoal, tentar criar do nada é muito pouco produtivo. Então, você tem que focar no gatilho da recompensa atrelada. Se dá alguma coisa para fazer aquilo. Troca uma roupa, compra um sapato, troca um cinto. Lembra que existe adaptação hedônica, então isso sempre vai acontecer com você. Procura pequenas coisas, coisas que você consegue implementar no seu dia a dia sem te complicar financeiramente ou do ponto de vista de organização e logística do seu dia. Segundo, o que que você precisa fazer? Decidir o que você vai ver em seguida, quando você olhar para o seu gatilho e qual vai ser a sua recompensa. Isso precisa ter um prazo imediato e tem que ser de forma específica, porque aí você colhe essa recompensa e se regozija com ela. E, finalmente, como deve ser feito? Você tem que antever o hábito que vai ser desfeito para você conseguir encaixar esse novo hábito, programar um gatilho de acordo com a necessidade e criar uma recompensa. E aí a gente apaga um hábito mais facilmente quando a gente substitui um por outro. O que acontece muitas vezes aqui? O paciente chega, cara, eu não consigo emagrecer. Eu falei, não, por que você não consegue emagrecer? Não, porque eu não consigo fazer dieta. Mas você não consegue fazer dieta nunca? Não, eu não consigo fazer dieta quando eu chego em casa. Mas o que acontece? Puta, eu sento no sofá, ligo a televisão, aí já me dá uma comichão, eu vou no armário de porcaria, pego uma porcaria, então ótimo, ótimo. Aí que a gente vai começar. Então, quando você for no mercado, primeiro, você vai de barriga cheia, senão você vai comprar porcaria. Segundo, você vai comprar coisas que você pode morder sem se atrapalhar. Você vai comprar coisa que faz creque-creque, porque coisa que faz creque-creque tem um apelo hedônico para o seu centro de saciedade melhor. Então, crocâncias, né? Cenoura é uma coisa boa para fazer isso, pepino é uma coisa boa para fazer isso. Você vai mastigar alguma coisa, mas mais importante de tudo, não vai para sua casa, vai para academia. Nem que seja para você fazer 10 minutos de esteira, você já quebrou o ciclo. Você vai chegar na tua casa, você vai chegar diferente. Se você tiver academia no seu prédio, você não passa na sua casa, você troca de roupa no saguão do prédio, vai para academia, faz alguma coisa, qualquer coisa, que seja 10 minutos, 12 minutos, já é o suficiente para distrair sua atenção, porque aí você vai chegar na sua casa, você já vai para o banho e você já vai provavelmente para sua cama, dependendo do horário que você chegar, você já tirou isso da frente. Agora eu quero a porcaria. Ótimo, você não tem porcaria. Por quê? Porque você não comprou. Por que você não comprou? Porque você não foi com fome no mercado. Aí você vai pegar uma cenourinha e vai comer ela de creque-creque, porque você só quer aquela sensação hedônica do detonar. Então, o desempenho que a gente precisa, pessoal, é o que sustenta a nossa consistência, que quem você é e em quem você se tornará. E ele é apoiado em dois pilares e somente dois: a motivação, que é no que você acredita, e no compromisso, que é o que você faz. O que a gente precisa lembrar? Consistência, pessoal, não existe sem compromisso. Compromisso não existe sem preparo. Preparo não existe sem logística. Logística não existe sem organização. E organização não existe sem motivação. Então, na verdade, quando a gente fala motivação, compromisso, consistência, a expansão disso é essa bolinha verde que a gente está vendo aí, que a gente precisa aprender a construir no dia a dia. O compromisso, ele é individual, porque a motivação que dará a oportunidade, ela também é individual. Só você sabe porque você está fazendo aquilo, ponto final. E quando a gente fala de ambiente, muitas vezes o ambiente ele é ruim para você porque eles vão questionar coisas que para você já está resolvido. E lembra que eu falei, uma vez que você resolveu, deixa para trás, não existe EC. O EC está
na fantasia. E o mais importante para todos nós é que a gente vive de uma profissão e uma especialidade que não é medida pelo tempo, é medida por experiências e ações. Você só é experiente se você operou muito, e não se você é há 20 anos ortopedista, há 30 anos ortopedista. Quando eu falo que eu sou R23, o Zé Carlos, pessoal, é porque quando eu comecei a ter uma recompensa maior daquilo que era a parte de medicina esportiva, eu fiz questão de guardar um dia por semana para eu trabalhar com o José e eu nunca perder aquilo que eu estudei para me tornar, porque não tem dinheiro no mundo que ia me pagar o suficiente para esquecer a satisfação que é ser aquilo que eu estudei firmemente, fielmente, para eu ser verdadeiramente. Só que eu faço isso há 20 anos. 20. Então não existe nada sem querer, não existe nada de graça, não existe nada sem custo. Ah, e se eu tivesse trabalhado nesses 20 anos? Tá bom, vamos fazer uma conta de padaria. Vamos pegar o que era minha consulta 20 anos atrás. Minha consulta 20 anos atrás era R$ 450. R$ 450, quantas sextas-feiras tem em um mês? Quantas sextas-feiras tem em um ano? Um ano vai ter 56 sextas-feiras. Então, vezes 56 igual. Ó, só aqui já deu R$ 25.000. Agora vamos fazer vezes 20 anos. Custou R$ 500.000. Se você acha que se alguém chegasse para mim e falasse, ó, te dou R$ 500.000 para você deixar de ser ortopedista, você acha que eu ia topar? 500.000, não resolve minha vida. Nada. Pelo contrário. Só que para qualquer um é pesado, é um investimento pesado se você vê ele como se fosse uma coisa para ser paga na hora. Então a gente tem que ter muita atenção. Primeiro, lembrar porque certas escolhas foram feitas, perceber a hora de ajustá-las a uma nova realidade que você alcançou, reconhecer a felicidade que você tem a partir das escolhas que você fez, não viver luto por aquilo que você não fez, porque não faz sentido, e você pode pensar que o momento dessas escolhas abandonadas simplesmente não era aquele que você viveu. Dá para você retomar, né? A retomada está aí. Principal, goste do que você tem em vez de viver para tentar aquilo que você acha que você vai gostar. Muitas vezes a gente tem o que é a adoração pelo que as outras pessoas admiram. Tem que sair do que é essa armadilha. Essa armadilha é gigantesca. Porque essa sedução do que é a prova social é muito degradante para o indivíduo. Você acaba correndo atrás do que as pessoas gostam e não do que você gosta. Só que para você correr atrás do que você gosta, a gente vai falar do nosso desfecho, é a consistência. É a fase que eu acredito que vocês estão hoje, né? Buscando, sincronizando esse octógono, que é desempenho, resultado, progressão, superação pessoal, superação absoluta, e chegar no seu objetivo. E qual que é o tempo da consistência? Deixa eu contar um pouco mais sobre mim para vocês, abrir o que são coisas, né, que pouca gente sabe porque ninguém acompanhou direito, tá? Então, esse foi o melhor físico que eu consegui construir, paralelamente. Foi em 2021, com 42 anos de idade. Enquanto tem gente que se pergunta se dá para ganhar massa muscular com 40 anos, eu estava lá treinando para justamente fazer isso. Mas por quê? Porque eu não treino a partir dos 40, eu treino desde os 11 anos de idade. Tá? O que foi minha evolução? Olha lá, calouro na Escola Paulista, 89 quilos, aquele moicano bonito que a gente usava. 2008, eu competindo no Mister Santos com 93 quilos. 8 anos depois, com 36 anos, 103 quilos. Então, 8 anos para ganhar 10 quilos de massa muscular. E aí, mais 6 anos para conseguir ganhar mais 7 quilos de massa muscular. Chegar nos 110 quilos com os meus 42 anos. Tava tudo bem, tava tudo certo. Aí aconteceu isso aqui. Eu tive 2 herniazinhas, né? Aliás, 3, né? C4, C5, C6, e eu simplesmente perdi deltoide, bíceps e tríceps. Né? Então, não é que eu não conseguia treinar, é que eu não conseguia escovar o dente. Eu estava com medo de, no final do dia, não conseguir fazer minha higiene pessoal. Eu só tive força para pegar o telefone, ligar para o Vinícius Benites, que eu acho que vocês conhecem, e perguntar: Vini, o que você vai fazer hoje à tarde? Ah, eu tenho uns pacientes. Eu falei: você consegue me operar? Porque eu perdi C4, C5, C6. Ele falou: para de zoeira. Eu falei: não, tô falando sério, eu não tô conseguindo escovar o dente, né? E aí,
a gente é muito resoluto nas coisas e, como eu falei para vocês, não adianta ficar reclamando, né? Minha mulher me levou para o hospital, a Roberta estava reclamando e falando: o diabo, você tá com mania de operar, puta que pariu, onde já se viu? E o Zé Carlos, ele foi junto com o Vinícius, né? Imagina o Zé. O Zé, quando o Vinícius falou para ele: vou operar o Paulinho, ele ficou louco da vida, né? E aí ele ligou para o Zé Carlos, né? Contou para o Zé Carlos e eles estavam me esperando no hospital. E todo mundo achando que aquilo era palhaçada minha. Quando o Vinícius olhou para o meu deltoide, para o meu bíceps, ele viu que estava flácido de lesão neurológica, ele tomou um susto. E só a cara dele já fez a Roberta falar: eu acho que a coisa é séria. O que que você vai fazer agora, Paulo? Vou fazer o que eu sempre fiz. Por que que eu vou fazer diferente? Quando eu não passei no vestibular, quando eu passei no vestibular, na verdade, né, em 98, meu pai sentou comigo e me perguntou assim: e se você não tivesse passado, o que que você faria? Eu falei para ele: não sei. Aí ele respondeu para mim: você sabe sim, você ia estudar tudo de novo até você passar. Por quê? Porque isso está na área da nossa consistência, isso está na área do nosso compromisso, está na área da nossa motivação que eu falei para vocês até aqui, tá? Vamos mais um exemplo prático. O rock é muito bom para essas coisas. I think this is pretty cool. But this is what you wanted, right? You know, I talk, and sometimes I think what I'm saying is true, and then, you know, I look at myself, I'm not even sure what is true anymore, because it's like I push this crazy idea about fighting. I mean, what's it all about? Do I really care about standing toe to toe and all that stuff? Or like my kid says, is it just like ego? Or am I like this old pug who's just trying to replace old paint with new paint? I don't know. I don't know. Look, I know I usually don't say a lot. I'm always listening and looking but who you are, the part of you that's so full of life. I mean, we all have that feeling, that fire. We usually never get a chance to use it and then it just goes away. But you can. You've got this opportunity, so do it. Why not? I mean, this is who you are. This is who you'll always be. And you don't move aside from nobody until you're ready to move. And it doesn't matter how this looks to other people. All that matters is how it looks to you. Rocky. Rocky, look at me. How it looks to you. And if this is something that you want to do, and if this is something that you got to do, then you do it. Fighters fight. You're not going to punch me, are you? All right, listen, I got to go before I wear out my welcome. I'll see you tomorrow. Thanks. Fighters fight, right? Lutadores lutam. A verdade é essa. Independente do que aconteça, você continua dentro daquilo que é o seu propósito, fazendo o quê? Gerando consistência. Porque isso se paga, né? E dentro da medicina é difícil você encontrar alguém que fale isso, mas na administração, por exemplo, Simon Sinek, que é um cara que eu também conheci com a minha esposa, ele fez um livro que é The Golden Circle, né? E nesse Golden Circle, olha que parecido que a gente tem. Ele relaciona por que eu me empenho, que é a parte íntima, como eu faço isso, que é a parte operacional, e o que eu devo fazer agora, que é a parte de criatividade que a gente falou que a gente tem que ter para a gente tocar a nossa vida adiante. Então, ninguém é capaz de solucionar uma dificuldade que não esteja disposto a enfrentar, porque você não vai encaixar nessa rotina. E dificuldades assim deixam de ser problema e se tornam circunstâncias. Você não vai mudar quem é o chefe da quarta-feira. Então, é uma circunstância. Você não vai mudar, aliás, o chefe do sábado, né? É uma circunstância, ponto final. Conectar sua visão de vida com o processo adiante, então, é cultivar a sensação de pertencimento. E se você acha que está difícil, porque você não tem capacidade, então o exercício é outro. James Heckman, pessoal, foi um cara que ganhou o Nobel porque ele estudou o que era o comportamento de pessoas. E nesse comportamento de pessoas, o que que ele mostrou? Que nós, aos 40 anos, temos 12 vezes mais capacidade de consciência, ou seja, a percepção do que está acontecendo à nossa volta,
do que quando a gente tem 20. Eu acredito que vocês estão nessa fase daqui de 30, né? E nessa fase de 30, a diferença ela é mais que o dobro, bem mais, 0,3 para 0,6 mais ou menos. Então, quer dizer, o exercício, na verdade, é você pensar o que que eu pensaria se eu tivesse 40 anos. E tem formas de fazer isso, né? Um sujeito chamado Bill Burnett, que eu já falei para vocês, é o cara que trabalha com life design em Stanford, né? Ou seja, como é que seria a tradução? Seria o designador de vida, seria o produtor de vida, o preparador de vida. Ele propõe 3 reflexões. Primeiro, imagina o que você faria se a sua vida fosse excelente. Tá? O que é uma vida excelente? Se você agradecesse pelas suas dificuldades, se você agradecesse pela sua grana curta, se você agradecesse pelo serviço ruim que você ainda tem que dar plantão, se você olhasse para a sua vida, puta, tá tudo excelente. O que falta você fazer? Segunda coisa, imagine que de uma hora para outra teve uma perda catastrófica. O que você ia fazer? Você não pudesse mais ser ortopedista. Aliás, você não pudesse mais ser médico. O que você vai fazer? Terceiro exercício. Se você não precisasse de dinheiro e se você não se importasse com a opinião de ninguém, o que você faria? Veja que é diferente da primeira pergunta. A primeira pergunta é o que você faria se você achasse sua vida excelente. Agora, imagine o que você faria se você não precisasse pensar em dinheiro, se dinheiro não fosse um problema para você, e se a opinião dos outros pouco importasse. Então, a primeira coisa que você precisa raciocinar quando você responde a pergunta 1 é que você consegue pensar numa vida diferente. Na mesma vida. A única coisa que você precisa é exercer um pouco mais de perceber a satisfação de ver que você lutou para ter a vida que você tem hoje. Isso é uma coisa difícil da gente perceber, porque a gente sempre procura problema, é a natureza do ser humano. O ser humano, ele primeiro ele procura abrigo, depois ele procura comida, depois ele procura companhia e depois ele procura problema, porque isso é o ser humano. E a nossa vida, a gente vive uma eterna fase de procurar problema e a gente não vê que o que a gente encontrou é a solução do nosso problema. A gente só tem que, de novo, prototipar para a gente seguir adiante. Respondendo a segunda pergunta, você vai ver que raramente alguém vai largar tudo para viver outra realidade. Você vai falar, puta, perdi tudo. E agora? Eu só sei ser médico, só sei ortopedista, eu só gosto disso. Eu vou vender coco na praia, porque não precisa de habilidade nenhuma. Mentira, precisa. Se você for um mau vendedor, você não vende coco, você volta para casa com coco. E terceiro, se você não precisasse pensar em dinheiro na opinião das pessoas, você vê que você consegue retomar desejos antigos que hoje podem ser conciliados. Pessoal, é o que eu falei para vocês, não é discurso vazio, porque isso foi o que eu fiz 20 anos. Apesar de eu ter ficado conhecido por conta do que é a medicina esportiva, performance, desempenho, fisiculturismo, esporte, etc., né? Eu sempre fui ortopedista, por uma razão muito simples. Todo mundo que treina se machuca, e todo mundo que se machuca treina. Agora, é aquilo que eu falei para vocês em ambiente e realidade, né? Não é porque não está na internet que aquilo não acontece. E muitas vezes eu ainda escuto, nossa, mas você é ortopedista. Pessoal, tem gente que não sabe que eu sou médico na internet. Então, às vezes, você tem que fechar a janelinha, buscar o seu ambiente, e como eu falei para vocês, escolhe o ambiente que você está. O ambiente que você se encontra hoje com as pessoas que você conhece, esse grupo, por exemplo, que está, por exemplo, é o teu melhor network, são as pessoas que têm os mesmos valores, objetivos e, portanto, as mesmas aspirações. Vocês estão mais próximos, talvez, do que vocês com seus melhores amigos. Porque esse é o objetivo. Bom, já me alonguei demais, é isso que eu tinha que falar para vocês. Eu espero que vocês tenham se divertido, porque eu me divirto muito dando essa palestra, essa palestrinha, né? Porque ela conta um pouquinho, faz eu repensar um monte de coisa e como que fazer o que é um monte de dor de cabeça ser útil para outras pessoas, tá? Se vocês quiserem fazer algum comentário, acho que o momento é esse. Opa, com certeza, Paulo. Eu, pelo menos, não vou perder a oportunidade, né? Parabéns, parabéns pela palestra. Algumas coisas até é difícil da gente ouvir, né? Ouvir, entender, internalizar isso daí. É bastante motivacional, muitos insights. Eu sempre falo para os nossos mentorados
que quando a gente faz uma entrega aqui, é importante estar ligado ali, às vezes é uma palestra de uma aula dessa aí de 1 hora e meia praticamente, aí em dois minutos, 5 minutos pode mudar, às vezes pegar um insight e mudar a direção da sua vida, enfim. Acho que uma coisa muito legal que você frisou bastante, a importância do propósito, né? Que o propósito, a importância do propósito na nossa motivação. E aí eu e Maurício Rafael, a gente frisou muito desde o início da mentoria que o propósito costuma ser aquela coisa que vai te guiar no teu objetivo sempre, né? Então, toda vez que você tiver uma dúvida do que você está fazendo, se você está na direção certa, se você está fazendo a coisa certa, você tem que recorrer ao seu propósito, ler ali, tem que escrever, o nosso cérebro ele tem que visualizar, né? Muito visual. E aí o propósito vai te resgatar o seu objetivo. Então a gente fala muito disso daí, né? Então o propósito é o que vai te resgatar para a tua motivação. Como você falou bem claro, a motivação ela precisa da consistência, né? A nossa motivação ela não vai, às vezes ela não dura. Então é a analogia que você faz com a academia. Então nem todo mundo chega acorda todo dia, mesmo aquela pessoa que gosta de treinar, muito não está motivado para treinar todo dia. Então, às vezes, a tua consistência, o teu compromisso, você deixou muito claro isso, muito legal, esse conceito, e a tua disciplina é que vai fazer com que você não desvie ali do seu caminho, né? Sensacional, Paulo. Obrigado de verdade aí. Vou abrir para o pessoal falar um pouquinho e depois eu quero fazer uma pergunta para você deixar para a gente aqui umas dicas aí. Rafael, quer comentar alguma coisa? Ah, o Rafael está na outra aula dele, desculpa. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Vou ler o chat aqui enquanto o pessoal vai pensando aí. Carol, incrível. Kalel, fantástico. Só pancada, sensacional. Parabéns, muito motivacional. Incríveis, coisas que eu não sabia, que precisava escutar para mudar minha mentalidade. Ajudou bastante. Pessoal, aproveita aí a presença do Paulo Musi aí. Essa é uma oportunidade No talvez meu, única aí, pessoal. Vamos lá. não seria nenhuma dúvida, assim, mas só um comentário, né? O Paulo foi meu chefe lá no Nayon, chamava de Everlast, fica reconhecido aqui por conta disso. E, assim, a mentalidade, tudo isso assim, que ele fala, vem muito casar com essa. Da onde eu saí até onde eu quero chegar, assim. Vendo ele falar várias coisas, contar a história dele. Conheci, assim, porque, pô, ele é um cara bem conhecido tal, né? A gente conversou muito durante uma residência. Mas isso é muito inspirador, entendeu? Você vê uma pessoa de sucesso falando que o, você tem a consistência, a consciência, você fazer lá, ter o seu compromisso, você chega lá. Que é isso, não é de uma hora para outra, né? Não é o guru lá que tá falando assim, ah, faz isso, amanhã você. Não é assim. Então é isso, construir uma imagem, construir uma carreira, alguma coisa de sucesso, vai tempo, mas se você fizer com consistência, acreditar quem você é, você ter aquilo na sua cabeça, fazer de modo no dia a dia ali, você vai chegar lá. Pô, isso para mim é, nossa, a questão da bike que ele usou lá no começo da palestra, assim, que um pedal vai empurrando o outro. Puta, é exatamente aquilo, cara. Tô montando a minha clínica aí, você fica pensando um monte de coisa. Tô no lugar certo? Tô fazendo certo? Pô, aí você para um pouco, as coisas que vai falando vai fazendo muito sentido. Então, assim, é mais um agradecimento mesmo, pô. Isso aí foi sensacional, assim, tipo, se eu pudesse ter a capacidade de absorver 10%, assim, para mim foi um game change da minha cabeça, assim, da minha vida, ainda mais no momento que eu tô ali, pô, agregando junto com a mentoria, assim, sei lá, foi sensacional. É só um agradecimento mesmo. Imagina, é verdade. Foi um prazer. Lembrando que teu final de residência não foi fácil, né, meu? Eu acho que Pô, foram coisas é, aí que testaram a tua capacidade até de levantar a cabeça. E eu fico feliz de ouvir que você está montando sua clínica, que as coisas andaram, porque eu acho que é isso que era o propósito que teu pai queria ver em você. boa, agradeço de coração, inclusive pelas palavras aí. Obrigado. Seja muito feliz, tenha muito sucesso, monte sua família e, cara, que tudo dê certo para você na tua vida. É o que eu desejo como teu preceptor e como teu amigo aí nesse ano que a gente passou junto. Agradeço imensamente. Paulo, você sabe que a gente confia nesse moleque pra caramba, né?
Ah, o Everlast é bom. Aguenta a porrada. É por isso que eu apelidei o Everlast, que é igual aquele saco de socar. Eu já Muita faço gente nos me chama de residentes desse Everlast ano, aqui. eles já. E se eu te falar, Guilherme, os residentes desse ano eu tenho que bater devagar, porque eles já têm vontade de cagar, saem na cirurgia, no meio da cirurgia. É impressionante. É uma tristeza. Tudo tem o baço fraco. Dá uma pauladinha, você já, já pede licença para trocar a OPA. É muito complicado. Paula, tem um depoimento que o Rian tá aí, eu vi ele já. Deu no nosso grupo de mentoria, no nosso grupo do WhatsApp que a gente tem com os mentorados, que para mim já valeu todo o nosso esforço, meu, do Maurício Rafael, de acreditar nesse projeto. Foi quando ele falou que ele estava até, antes de entrar na mentoria, estava até desacreditado da medicina, da especialidade, da ortopedia, e depois que ele entrou na mentoria, que ele começou a ter uma visão diferente, né, do médico que quer crescer na carreira, que quer empreender e acreditar na sua entrega, acreditar no seu resultado, na sua capacidade de transformar as pessoas, de transformar os nossos pacientes, que é exatamente isso que a gente faz, né? A gente gera uma transformação nos nossos pacientes. Nossos pacientes procuram a gente, eles querem confiança, eles acreditam, eles compram a nossa confiança e a gente tem essa capacidade de transformar pessoas, transformar vidas. E aí o Rian fez esse depoimento aí, não sei se ele quer fazer algum comentário aí, Rian, sobre isso daí. E tem tudo a ver com o que o É, Paulo Brunão. falou aqui, cara, nessa palestra, que hoje em dia a gente vive muita dificuldade, né, na nossa especialidade, na nossa profissão, né, da descrença, do desrespeito e o quanto que a gente, nós aqui nesse grupo, pelo menos somos médicos de verdade, quanto que a gente investiu na nossa carreira e às vezes é muito frustrante a gente encarar esse mercado e ver que nós não somos, a maioria das vezes, reconhecidos. Fala aí, Ian. Ô, Brunão, é isso mesmo, cara. Nessa minha trajetória em Belo Horizonte, durante todo o meu percurso, eu sempre tinha pensado, por exemplo, em fazer joelho. Meu sonho era fazer joelho, eu queria atuar num clube de futebol, seguia essa área, e eu tava lá, cara. Então eu tava com o Rodrigo Lasmar, um convite para ficar em Belo Horizonte, e de uma hora para outra surgiu o convite de voltar para minha cidade, só que aí eu teria que fazer o ombro para entrar aqui. E aí eu fiz, cara. E com pouco tempo que eu cheguei aqui, eu já comecei, putz, o que que eu fiz da minha vida, cara? Que loucura. E aí uma coisa que o Paulo falou na aula aí é que a gente acaba colocando muita coisa negativa em onde a gente está e a gente não enxerga as coisas positivas e é como se fosse a grama do vizinho é mais verde. Uhum. E aí, trocando ideia com o pessoal na mentoria, a gente vê, cara, que não é assim. Então, não é o que a gente não escolheu que é bom e o que a gente escolheu é ruim, é totalmente diferente. Cabe a gente ter consciência de onde a gente pode chegar, onde a gente está e trabalhar, porque o caminho, ele tende a ser próspero, né, cara? Depende muito da gente, dessa motivação e do que a gente faz para conseguir chegar até lá. Então, depois dessa troca de ideia, mesmo já estando bem aqui, já conseguindo prosperar muito, ainda batia aquele pensamento, alguma coisa de arrependimento, mas não passa de um pensamento desviado que cabe a gente colocar a cabeça no lugar e saber que tem um caminho bacana pela frente. Primeira coisa é a gente saber onde a gente quer chegar, né? Tem um, tem uma passagem acho que é da Alice do País das Maravilhas. Aí tá o gatinho lá em cima da árvore e ela vem e tem dois caminhos para ela seguir. O gato pergunta para ela: "E aí, Alice, para onde você quer ir?" Ela fala: "Ó, não sei." Aí o gato fala assim: "Para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve." Então, é justamente cai certinho com o que o Paulo falou na aula aí, cara. É ter um propósito, ter um caminho e seguir em frente que vai dar certo. Independente de tudo que você possa pensar da medicina, eu só. A gente chegou esse ano a 25 mil pacientes aqui no consultório, né? Isso quer dizer que eu já conversei com muita gente e eu posso te falar que só tem um tipo de pessoa que se arrependeu da medicina, aquele que não terminou. Tem muita gente que chega aqui, quando senta comigo, conversa um pouco, eu mostro as coisas, e aí a pessoa fala: Puta, você sabe que
Eu entrei na medicina e eu desisti. Aí quando eu vejo coisa assim, eu me arrependo amargamente. Quer dizer, ele não se arrepende só quando ele passa na minha consulta. Provavelmente ele se arrepende quando ele passa em consulta com qualquer médico. Então, na medicina, a galera que se arrepende é a que não fez. Não se torne um deles, né? Faça, que você vai ver que o único arrependimento que você vai ter é não ter sido mais firme quando você precisou ser. Mas isso, cara, vem com a maturidade, é o que eu falei para você. Agora, do mesmo jeito que o exercício que a gente tem que fazer é o que eu pensaria se eu tivesse 40 anos, o que eu pensaria se eu tivesse 50 anos, o que eu pensaria se eu tivesse 60 anos, né? É, é você saber se perdoar e saber que você fez o melhor possível com a idade que você tinha, com a ferramenta que você tinha. Isso é a coisa mais importante. Você não sabia o que você sabe hoje para poder decidir. Ninguém tem bola de cristal. Então, é um exercício muito amargo quando você olha e fala assim: ah, eu devia ter feito tal coisa. Cara, é um péssimo exercício. Jamais pense isso. Porque primeiro, você não volta no tempo, e segundo, que você nunca vai ter o recurso antes de ter a experiência. Então, tem dois tipos de coisa na nossa vida: tem quando a gente ganha e tem quando a gente aprende. E todo mundo que eu vejo que tem uma característica, né, de ter construído muita coisa, principalmente fortuna, são pessoas que entenderam isso e que, meu, não pararam de errar. Vou te falar uma coisa, vou contar uma coisa mais pessoal para vocês. Esse final de semana eu bati a 180 quilômetros por hora. Eu achei que nunca ia acontecer comigo. Um estúpido, né? Porque todo mundo que é piloto bate, sofre acidente, né? E foi, cara, acho que foram os segundos mais horríveis da minha vida. Sei lá, eu freiei, no lugar que eu freiei, a gente tá mais ou menos 210, 220, eu calculo que eu tenha batido a uns 180 mais ou menos. E o mundo, ele ganha novas coisas de física, né? E a conta que eu fiz, né? Bom, primeira coisa, quando o carro parou, né, e eu bati com um outro sujeito, com um outro piloto, aí o modo piloto desligou e ligou o modo médico. Eu saí do carro, eu queria tirar o cara do carro para ver se ele estava bem, né? E aí veio uma puta sensação ruim, uma ressaca, um mal-estar, um pensamento disso, disso, disso. E aí eu tive a chance de algumas pessoas que são meus amigos, né, me ligarem, né, nem que mandaram mensagem. Os caras me ligaram. O piloto que me trouxe para a Porsche Cup, que é o Marcel Miller, ele me ligou, é o campeão da Porsche Cup. O cara é meu amigo, mas sabe, quando eu vi que ele estava me ligando sem me mandar mensagem, eu falei assim, putz, isso é importante, isso é um momento importante na minha vida, né? É uma pessoa muito querida que foi campeã de Fórmula 1, né? E que, sei lá, a gente cultivou uma amizade nesses anos. Esse cara também me ligou, ele ficou sabendo da minha batida, ele me ligou. Quando o cara que é campeão de Fórmula 1 te liga, né? E quando o cara que é campeão da competição que você está e te liga, é porque aquilo que aconteceu é importante. Eles nunca me ligaram quando eu ganhei alguma coisa, mas o dia que eu bati, eles me ligaram. E eles me ligaram, não foi para ralhar comigo, foi para me dar os parabéns. Eles falaram, agora sim você é piloto. Então faz parte algumas coisas da nossa vida, algumas dificuldades, para que você se identifique como aquilo. Se você não passou sufoco sendo ortopedista, cara, você não foi ainda. Se você não bateu uma haste que não queria sair, se você não arrebentou um enxerto, se determinadas coisas não passaram na tua frente, você não se fudeu e você resolve falar, puta, eu não queria estar aqui agora fazendo isso. É porque você ainda não ficou ortopedista, porque se você, quando você amadurecer, você vai ver que isso é circunstância, você não muda, então vamos fazer outra coisa. Tudo bem, né? As coisas acontecem. A gente teve um fellow que, no meio de uma cirurgia, cara, olha isso, no meio de uma cirurgia para correção de escápula alta, né? A gente precisou tirar um enxerto de uma criança e era um enxerto de clavícula. Então, você imagina o tamanico que é um enxerto de clavícula de uma criança de 4 anos. E aí, a única coisa que o nosso fellow tinha que fazer era pegar esse enxerto e colocar seguramente na mesa. O que que a gente escuta? Opa! Aí vocês já entenderam tudo, né? Caiu a porra do enxerto. E agora? E assim, eu tô acostumado com as reações do Zé Carlos, né? E ele calmamente falou, tá bom, então vamos para a próxima opção, né? E aí a gente acabou usando enxerto de sintético e seja o que Deus quiser, mas
existe essa necessidade da gente criar uma casca grossa, uma resiliência, não porque você está aceitando o pior, mas porque você está aceitando a circunstância. É isso, né? O paciente que a gente atendeu que caiu de moto e quebrou igual um quebra-cabeça de 3.600 peças, talvez em algum momento a gente tenha que falar, olha, vai ficar meio difícil para jogar bola, senhor, né? E não é uma notícia que a gente gosta de dar, né? É uma coisa que a gente tem que fazer, é diferente. Então, muita calma, muita serenidade. Olha as coisas não com olhos seus, mas empresta olhos de sabedoria, sabe? O que que você, no momento de sabedoria, você falaria? Porque a gente só amadurece porque a gente tem condição para. O amadurecimento não é uma coisa absoluta. Você vai fazer 40 anos, você vai pensar diferente, você vai fazer 50, você vai pensar diferente. Não. Cada um de nós, sei lá, de 80 anos, está dentro de nós, de 10, 20, 30, 40, 50, mas em proporções diferentes. Se você parar para pensar, já teve alguma atitude sua que você falou, caramba, ali eu mandei bem. Pode ser que não fosse o seu de 30 anos falando, pode ser que fosse o seu de 80 que resolveu aparecer e falar, pum, soltar aquela atitude. Então, a nossa maturidade, a nossa capacidade de discernimento, julgamento e ação, ela está aí dentro. A questão é que, às vezes, por isso que eu mostrei aquele gráfico de criatividade, você tem que parar, respirar fundo e esperar essa inspiração vir, para você tomar a melhor decisão possível. E muitas vezes a melhor decisão possível é você justamente se explicar o que está acontecendo, para você manter todo o seu trabalho e você poder colher o que vai ser seu futuro daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos. Espero que eu tenha ajudado vocês, de coração, pessoal. Demais, Demais. demais. Paulo, para encerrar aqui, eu vou te pedir uma gentileza, baseado em toda a sua expertise, seu sucesso profissional como médico, como empresário, empreendedor, influência, tudo que você representa aí para muita gente. Se você fosse dar um conselho para um grupo de médicos ortopedistas que querem empreender e cuidar e prosperar no seu negócio, qual conselho você daria? Senta e estuda para fazer da sua cabeça. De verdade. Só peça opinião de alguém quando você tiver a sua. Enquanto você não tiver a sua opinião, você não está pedindo opinião, você está ficando à mercê. Nunca fique à mercê de ninguém na sua vida. Principalmente pessoas que não são médicas. Principalmente pessoas que não fizeram o que vocês fizeram. E principalmente pessoas que não viveram o que vocês viveram. As pessoas que vocês têm para se aconselhar, os mais velhos, os seniores, eles conseguem trabalhar em cima de problemas que vocês tragam para eles. E se você não tiver a sua opinião, você não tem problema nenhum para resolver. O que você está pedindo para ele é para ele resolver a tua vida. E ninguém é capaz de resolver a vida do outro. Malemar, a gente consegue resolver a nossa. Agora, se você chegar com um problema e uma opinião, eu acho isso, me ajuda. Cara, a gente tem o maior prazer de fazer. Sabe por quê? Eu e o José, a gente tem um valor muito parecido que faz com que a gente, que norteie aquilo que a gente realiza, tá? E esse valor é entender que o bom médico é aquele que faz tudo o que ele deve fazer e tudo que ele pode fazer. Mas o médico excelente é aquele que cria oportunidade para pessoas que ele ensina serem melhores do que eles. Por uma razão muito simples, senão não existe progresso. Se você não sabe servir de degrau para alguém que vai ser melhor para você, você não sabe nada. A única coisa que você sabe é aquilo que vai morrer com você e vai acabar com você. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em legado, o legado não é o prédio que a gente construiu, não é o dinheiro que a gente ganhou, não é o carro que a gente andou, não é a foto que a gente tirou, não é o quanto a gente apareceu. Legado são as pessoas que a gente ajudou a se construírem, porque a gente não constrói ninguém, mas a gente ajuda as pessoas a se construírem. Então, ajudem que as pessoas de valor construam vocês, tragam suas opiniões, tragam seus problemas, mas com opiniões. É em cima disso que a gente consegue ajudar. E lembra, nunca peça opinião para ninguém antes de você ter a sua própria. Eu acho que isso é a coisa mais importante que eu tenho para falar para vocês. Boa. Bom, pessoal, 9h42, mais um over delivery aí da nossa mentoria. Paulo Musi, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Foi sensacional aí sua entrega. Valeu mesmo. Pessoal, Maurício, beijão.
Boa noite, pessoal. Valeu, obrigado Vai se demais. falando Boa aí. noite. Tchau, tchau.